E aí, pessoal? Silêncio, está cada um no seu lugar. Olhar para frente, prestar atenção aqui. Vamos lá. Cada um no seu lugar aí. De hoje nós vamos sobre um filósofo político russo chamado Peter Kropotkin. Ele que veio na transição do século XIX para o século XX, entre 1842 e 1921. E, segundo ele, é preciso arriscar para ter sucesso. Mas esse arriscar aqui não é de acordo com a lógica do empreendedorismo de hoje em dia. Hoje em dia tem uma ideologia de empreendedores, que é uma ideologia mais ligada ao liberalismo econômico, aos neoliberais, que acreditam que a liberdade, a livre iniciativa, e a livre iniciativa principalmente de assumir riscos, é que faz a gente ter sucesso e prosperidade econômica. Isso na perspectiva de hoje. Nós estamos falando aqui de Peter Kropotkin, que era um anarco-sindicalista. Ele defendia a união dos trabalhadores em sindicatos para lutar tanto contra o sistema capitalista, que é esse sistema que prega o sucesso através da livre iniciativa, quanto também lutar contra o Estado, que ele via como um instrumento de dominação, seja de quem estivesse no poder. Se fosse a burguesia capitalista ou se fosse uma elite burocrática que tomasse o Estado em nome dos trabalhadores. Tanto que ele vai ser um crítico da Revolução Russa, ou da união das repúblicas socialistas soviéticas. Porque ele é um anarquista, ele é contra o Estado, e para Marx, que é o ideólogo aí das revoluções socialistas, antes de chegarmos ao comunismo, é preciso passar por uma fase chamada socialismo, ditadura do proletariado. Então os trabalhadores iriam se organizar. Ao se organizar, eles tomariam o poder e durante algum tempo eles controlariam o Estado. Na prática, todas as revoluções socialistas não levaram de fato os trabalhadores para o poder. Levou uma elite burocrática que começou a governar em nome dos trabalhadores, destituindo a propriedade privada dos meios de produção e buscando de alguma forma ali equalizar a sociedade. Então, o Peter Kropotkin vai numa outra lógica, e ele vai defender a ação política. Galera. Então, a revolução só é possível através da ação política. Se os trabalhadores, reunidos em sindicatos, em organizações, eles não agirem, o poder vai continuar nas mãos da burguesia. Ou, no caso de uma revolução, vai ficar nas mãos de uma elite burocrática, como aconteceu com a União Soviética, acontece com Cuba, acontece na China. Então, ele vai defender um anarquismo aí de perspectiva comunista, porque ele é contra o capitalismo e as relações mercadológicas instituídas pelo capitalismo, mas ao mesmo tempo ele é contra o Estado. E aí, junto com, por exemplo, Proudhon, ele é um dos ideólogos do anarquismo que hoje uma galera aí chamada anarcocapitalista usa. Se você for estudar, essa galerinha que está um pouco mais famosa ao defender o anarcocapitalismo, eles vão indicar uma literatura inicial que remonta ao século XIX, lá em Proudhon, aos que Marx chamava de socialistas utópicos. Então, os autores iniciais são ali, mas depois nós temos uma guinada principalmente com o autor atual aí, que é o Roth, e também um outro, que agora me fugiu o nome, que é o mais famoso dele, que inspirou figuras aí como Paulo Cogos e outros atrapalhados aí da internet, que não conseguem compreender o processo histórico. Eles começam tudo no século XIX, mas se você for olhar, o capitalismo só é possível existir como um Estado, que é o Estado que garante os direitos.
E um dos direitos principais do capitalismo é o direito à propriedade privada. Sem Estado não existe propriedade privada. E aí nós teríamos uma situação similar ao que existia na Idade Média, no feudalismo, e era uma disputa por poder, por territórios, e aí cada indivíduo que conquistava um território formava ali um reino, e esse reino se protegia, tudo de forma de iniciativa, não existia Estado na Idade Média. A formação do Estado moderno, que é esse Estado capitalista que nós conhecemos hoje, ele vai se dar com a dissolução do feudalismo, que vai garantir 3 direitos básicos ali que está nos teóricos do Estado moderno, que são os direitos à vida, à propriedade e à liberdade. Todos esses direitos são garantidos pelo Estado, não existe esse direito sem Estado, porque é o Estado que confere leis e regras universais. Então, sem o Estado, qualquer um pode roubar o outro, porque não existe esse negócio de direito natural. O direito, na verdade, é sempre um direito positivo, ou seja, um direito construído pelos indivíduos e positivado no Estado, que vai ser o responsável por fazer cumprir a lei, através da polícia, através dos seus instrumentos de segurança, do exército, né? Então, o monarquismo de comunista, ele vai pregar aí a ajuda mútua. Então, os indivíduos, principalmente os trabalhadores, que são aqueles que produzem toda a riqueza da sociedade, eles precisam se ajudar nessa sociedade que vai suprimir o Estado e o sistema capitalista. Não vai ser uma sociedade fundamentada em relações comerciais, mercadológicas, capitalistas. Ele vai defender a autogestão, a descentralização, para tirar o poder das mãos do Estado e para tirar também o poder das mãos do mercado. Vai ser um grande crítico do Estado, porque é um anarquista. Anarquismo vem do grego. Há uma partícula de negação, e arquismo é o ana, e hierarquismo vem de arqué, que significa origem ou poder. Então, significa contra toda forma de poder, especialmente a forma de poder do Estado. O Estado que é um instrumento de dominação para ele, tanto no capitalismo, é um instrumento de dominação da classe burguesa, daqueles que detêm os meios de produção, quanto também depois do comunismo. Ele vai ser crítico da Revolução Russa, ele viu até 21 e ele viu o que desembocou. No primeiro momento ele apoiou a Revolução Russa, apoiou Lenin. Depois que ele viu o que tinha se tornado a Revolução Russa, a União Soviética, ele vai atuar contra, porque ele percebeu que os indivíduos que chegaram ao poder, os burocratas, os soviéticos, na verdade não eram todos soviéticos, porque os soviéticos vêm de conselhos de fábricas, de sindicatos. Quem chega ao poder ali é uma galerinha muito restrita, que passa a orientar as ações e usar o poder do Estado contra indiscriminadamente, contra qualquer tipo de pessoas, não só contra a burguesia, mas até contra os próprios revolucionários que destoavam ou discordavam do projeto socialista, né? Então ele tem uma visão muito particular do comunismo, que é um comunismo aí sem Estado, sem passar por essa ditadura do proletariado, como queria o Marx, né, do socialismo. Então, esse processo, esse questionamento à propriedade privada, esse questionamento ao Estado, ele tem raízes modernas, porque o Estado é uma criação moderna, esse Estado que nós compreendemos hoje. Ele nasce ali na formação dos Estados modernos. O primeiro grande Estado moderno a se formar é Portugal, com a Revolução de Aves, há uma centralização do poder na figura do rei, e aí o rei começa a instituir leis que vai valer em todo o reino. Depois vem a Espanha, depois vem Inglaterra e França, que demoraram um pouco a fazer a sua formação do Estado, que estavam envolvidos na Guerra dos 100 anos. Então esse é o processo de formação do Estado moderno, que vai depois sucedendo da mesma forma, de forma similar, em todos os países da Europa. E aí nós temos os ideólogos, ou os teóricos, os filósofos políticos que vão teorizar esse Estado moderno, como Thomas Hobbes, como também John Locke. Tem outros um pouco menos famosos, como Jacques Bossuet. Nós temos também Jean Baudin, Hugo Gross e outros autores aí famosos no campo da filosofia política clássica moderna. E outro deles é o Jean-Jacques Rousseau, que é ao mesmo tempo um crítico do Estado, mas um defensor de uma outra forma de Estado. Ele é crítico do Estado que se fundamentou na propriedade privada. Segundo ele, maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros homens que não foram lá e arrancaram as cercas e disseram: não, a terra é de todos. Ali começa a desigualdade entre os homens, e com a desigualdade surge também a corrupção,
todos os males sociais, todos os problemas. Então a raiz de todos os problemas para Jean-Jacques Rousseau é a propriedade privada e com ela a formação desse primeiro estado, que é um estado fundamentado para manter a desigualdade. Esse primeiro estado aí. Depois ele teoriza e defende um outro estado que não acabaria com a propriedade privada, porque agora já não tem mais jeito, mas criaria um estado onde o povo teria o poder. Não seria um estado representativo onde o povo elege representantes, mas onde o povo pode atuar de forma direta para que assim reconquiste a sua liberdade. Porque o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, o homem nasce livre, a sociedade o escraviza, principalmente o Estado. Ele vai criticar esse Estado, vai defender um outro Estado, um Estado fundamentado no que ele chama de vontade geral, que são os interesses que nós temos em comum. Só isso poderia virar lei para Jean-Jacques Rousseau, né? Então ele escreve o contrato social dizendo que o ser humano nasceu livre em toda parte e se encontra sob ferros, ou seja, aprisionado, escravo muitas vezes. No século XIX, 1840, na obra O que é Propriedade, o Pierre-Joseph Proudhon, que inspira o Kropotkin também, ele chama a si mesmo de anarquista. E o Proudhon vai ser o primeiro a dizer o seguinte: na verdade ele vai inspirado em Rousseau. Ele vai dizer, na sua obra O que é Propriedade, que a propriedade é um roubo. Toda propriedade é um roubo. Por quê? Porque tira dos outros a oportunidade de usufruir de algo que é comum. Se olhar para a história evolutiva da humanidade, na maior parte do tempo, as terras foram comuns, não só para nós, como também para os animais. Aí, num determinado momento da história, alguns indivíduos começaram a cercar a terra, e aí a impedir outros de ter acesso a essa terra, e cercavam as terras mais produtivas. Os indivíduos que não tinham acesso a essa terra passavam necessidade. Então, a propriedade privada é a raiz da pobreza e de toda a desigualdade no processo histórico. Proudhon vai mostrar isso, né, na sua obra, vai ser um crítico da propriedade privada. Depois nós temos em 1881 que Czar Alexandre II ele foi assassinado em São Petersburgo. No século XIX, na Rússia, foi um século bem conturbado. A Rússia, que ainda era uma sociedade semi-feudal, uma sociedade ali em transição do feudalismo para o capitalismo, né, a maior parte da população morava no campo, não tinha nada a ver com aquilo que Marx tinha previsto. Para Marx, a revolução comunista, a revolução socialista que ele previa, iria acontecer nas sociedades mais avançadas, industrializadas, como Inglaterra, França ou Alemanha. Mas jamais na Rússia, por ser uma sociedade que nem sequer era totalmente capitalista. A maior parte da população morava no campo. Mas era um ambiente extremamente propício, porque tudo quanto é tipo de revolucionário surgiu na Rússia nessa transição do século XIX para o século XX. Em 1917 nós temos os bolcheviques. Eles assumiram o poder na Rússia depois da Revolução. No primeiro momento, Peter Kropotkin estava apoiando eles, mas depois que ele viu, né, que ao chegarem ao poder eles começaram a usar o Estado para promover a opressão, ele passou a ser um crítico da Revolução Socialista na Rússia. Passou a ser um crítico da União Soviética. Nos anos 60, movimentos de contracultura na Europa e nos Estados Unidos ocuparam edifícios vazios e formaram comunidades, né? Nós temos aqui o início da pós-modernidade, esse movimento de contracultura, que deu origem a grupos como os hippies. Os hippies vão surgir a partir disso, com a ideologia de paz e amor, né? Essa paz aí muito mais oriunda do uso livre de drogas, de entorpecentes, e o amor aí, o amor livre, o sexo sem impedimento, né? O sexo sem amarras, sem prisão, as pessoas têm liberdade sexual. Então, e nasce também dessa perspectiva, né? Porque existe uma moral que muitas vezes quer controlar. A gente pensar nos Estados Unidos, onde o movimento hippie fica famoso, até a década de 50, por exemplo, meninas que fossem pegas se masturbando tinham clitóris cauterizado, né? Em muitos estados era proibido o sexo oral. E aí quem fosse pego praticando sexo oral podia ser preso. Homossexuais eram condenados à castração química. Então, são imposições morais que existiam nos Estados Unidos, que é a terra da liberdade dessa galera que não estuda, fica na internet defendendo os Estados Unidos aí como idiota, né? Porque são pessoas que desconhecem a história, desconhecem os Estados Unidos. Não é essa terra tão livre assim. Até a década de 60 também, os negros não tinham direitos civis estabelecidos nos Estados Unidos. Existia um apartheid, existia bairros de negros nos Estados Unidos. Pois é.
essa terra da liberdade norte-americana dos Estados Unidos só existe para quem não estuda, para quem não conhece história e fica na internet fazendo vídeo aí, para a gente que também não estuda a vegetariana e possa reproduzir, né? Essas coisas. Era um país, até a década de 90 tinha leis em relação à questão do sexo oral em alguns estados norte-americanos. Estados extremamente conservadores, né? É uma população completamente ignorante. Tem estados lá que sequer pode se ensinar nas escolas teoria da evolução. Então é um bagulho bem complicado. Defender um tipo de nação dessa, a não ser que você seja um conservador, né? Um evangélico conservador, aí que acredita de fato que tudo aconteceu como está na Bíblia, aí, talvez. Né? Mas acredito que isso não é o melhor para a humanidade, porque em nome da religião, em nome da Bíblia, o que se mais fez ao longo da história foi se praticar crimes. Né? Então o movimento Ocupa protesta contra a desigualdade econômica, ocupar Wall Street durante a crise econômica global de 2011. Um outro movimento também inspirado nessas ideias aí, de crítica ao Estado, de crítica à ordem e à moral vigente. Né? Aqui criticando a desigualdade econômica e aos reflexos da crise de 2008, que também começa nos Estados Unidos, por conta da suposta liberdade. O Estado, ao não regular o que acontecia nas bolsas de valores, deixou com que os indivíduos que operavam nas bolsas criassem a bolha econômica que acabou estourando, levando a uma crise global. Os indivíduos ganharam muito dinheiro, mas ao criar essa bolha, eles fazem com que pessoas entrem no mercado financeiro, que comprem ativos em valores muito mais altos que esses ativos valem. No momento essa bolha estoura e quem paga o preço no final das contas é sempre as pessoas mais pobres. O reflexo vai ser em cima delas. Porque o dinheiro que o Estado tira da sociedade, especialmente dos pobres, esse dinheiro vai ser usado depois para salvar as instituições financeiras, as empresas que levaram a crise a acontecer. Então, é uma amostra de como o capitalismo é um sistema extremamente problemático, né? E o Peter Kropotkin era um crítico desse sistema, mas era um crítico também do Estado, que ele viu o Estado como um instrumento de dominação de quem quer que fosse que estivesse no poder. Seja a burguesia, a detentora dos meios de produção, os capitalistas, os empresários, ou seja, os burocratas de uma elite trabalhista. Compreenderam o pensamento de Peter Kropotkin, galera? Alguma dúvida aí? Está tranquilo? Está favorável? Então, por hoje é isso aí.